Olá a todos, finalmente chegamos no nosso quarto encontro e o tema da aula de hoje é Idade Média. Nas últimas aulas a gente tinha falado sobre as primeiras civilizações, né? A gente estava tratando até então a idade e a partir dessa aula de hoje a gente começa uma nova era na história da humanidade, que é a Idade. A gente falou na última aula sobre a queda de Roma. Nos últimos anos do Império Romano ele enfrentou uma crise, né, econômica, cultural, e por último ele se dividiu em dois: o Império Romano do Ocidente e o Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ele vai mudar de nome e vai ficar conhecido como Império Bizantino. Já o Império Romano do Ocidente ele vai cair, ele vai ser invadido por diversos povos bárbaros. Mais uma vez lembrando, povos bárbaros são todos os povos. Os romanos chamavam de bárbaros qualquer povo que não pertencia à civilização romana. Então são povos de diversas regiões. Esses povos eles vão começar a perseguir o Império Romano e à medida que o Império Romano vai enfraquecendo, eles vão invadindo, tá? Muitas vezes nem por uma questão de guerra mesmo, eles vão se mudando para Roma, vão se mudando para o Império Romano e vão acabar mudando a cultura romana. E aos poucos essa cultura romana vai caindo, tá? Roma é a primeira vez que uma grande civilização não é conquistada por outra grande civilização, né? A gente falou, por exemplo, o Egito foi conquistado pelos persas, a Mesopotâmia foi conquistada pelos persas, depois veio os macedônicos e conquistaram a Mesopotâmia, depois veio os romanos e conquistaram a Pérsia, e conquistaram a Macedônia. O Império Romano não, ele não vai ser conquistado por um outro grande império. Ele meio que vai cair sobre o próprio peso, tá? Ele vai ser invadido por diversos povos pequenos, que são menores, que são os povos bárbaros, que não são uma única civilização, tá? Vão ser invadidos por esses povos bárbaros. A consequência do fim desse grande Império Romano, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça como consequência do Império Romano é a disseminação do cristianismo. Na última aula eu citei o início do cristianismo, né? O cristianismo ele vai surgir ainda no Império Romano e ele vai crescendo aos poucos, tá? Primeiros anos ele vai atingir muito mais as camadas mais populares, depois de muito tempo ele vai começar a conquistar as camadas mais altas, os nobres, e por último vai ser o imperador Constantino, né? Que vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Mas isso foi poucos anos antes da queda do Império Romano. Mas como o Império Romano ele cai e ele se pulveriza, né? Ele vai cair, vai se tornar outros pequenos reinos, ele vai cair mesmo. Nessa queda ele vai disseminar o cristianismo por toda a Europa, tá bom? Outra grande consequência do fim do Império Romano é o despovoamento urbano. Há uma crise econômica, né? E com o fim desse Império Romano, com essa invasão bárbara, as pessoas vão sair das cidades em busca do campo. As cidades vão começar a ficar muito violentas, vai começar a ter menos recursos nas cidades, e as pessoas vão fugir para o campo. É o que vai dar origem ao feudalismo, que a gente vai comentar mais para frente. Outra consequência é a descentralização do poder. Tá? O Império Romano era um império grande, gigantesco e organizado, né? A gente viu que ele tinha até um senado, passou por um período que foi uma república, ele era um império muito bem organizado, com poder político muito bem organizado. Só que depois da queda, esse poder vai ficar um vazio, que não vai ser preenchido por outro grande poder, vai ser preenchido por pequenos proprietários de terra. É por isso que a gente fala que o Império Romano ele se quebra. O poder vai ficar dividido em pequenos proprietários de terra, tá bom? Outra consequência é a pulverização da língua latina. O Império Romano ele falava latim, né? E depois dessa queda, as diversas províncias romanas, com o tempo essa língua vai se modificando, né? Cada um vai dando origem a outras línguas atuais. É por isso que muitas línguas atuais são muito parecidas, como por exemplo o português do espanhol é bem parecido, o francês é mais ou menos parecido, o italiano é bem parecido, está muito próximo do espanhol e do português. Se você pegar uma língua, um japonês, um chinês, um alemão, a língua é totalmente diferente. Você vê que essas línguas, o português, o espanhol, o francês, o italiano, são línguas muito próximas.
Isso se deve ao Império Romano, porque elas derivam do latim, que é a única língua do Império Romano. A seção da Igreja Católica, tá? Como eu disse, depois da disseminação do cristianismo, aí vem o catolicismo para dar uma organização para o cristianismo, né? Vai acontecer a ascensão da Igreja Católica, que vai dominar a Europa como religião consolidada. E a consolidação do sistema feudal, que eu falei um pouco antes, né? As pessoas vão sair da região urbana, vão sair das grandes cidades e vão em direção ao campo. Chegando no campo, o que elas vão encontrar? Elas vão encontrar um poderoso dono de um pedaço grande de terra, né? Esse cara se tornou mais poderoso depois do fim do Império Romano, porque deixou de ter um imperador, deixou de ter um poder centralizado, então esse cara virou meio que um pequeno rei. E esse cara vai começar um novo sistema econômico, que é o chamado sistema feudal. O senhor feudal é o dono da terra, ele é meio que o rei, e ele vai emprestar a terra para um camponês. O camponês vai trabalhar naquela terra, vai plantar, vai colher, e parte do que ele colher, parte da riqueza que ele vai produzir, ele vai mandar para o senhor feudal. Esse é o sistema feudalismo. Bom, o camponês ele não é o dono da terra, tem um cara mais rico que ele que é o dono da terra. O camponês ele vai simplesmente trabalhar naquela terra para tirar o próprio sustento e mandar as riquezas pro dono da terra. Tá bom? Adiante. Conhecido como a Era das Trevas. A principal coisa que a gente tem que entender de Idade Média é o pensamento teocêntrico. O que é pensamento teocêntrico? Teo vem de Deus, tá? Ou seja, o pensamento centrado em Deus. Com a dominação do cristianismo e do catolicismo, a cultura da Idade Média ela vai ser extremamente teocêntrica. Ou seja, Deus no centro de tudo. Mas não é assim hoje em dia? Não é assim hoje em dia. Por quê? Hoje em dia a gente é muito mais teocêntrico. O homem está mais no centro de tudo. Qual que é a diferença? Por exemplo, no caso da Idade Média, não se acreditava, tanto não se acreditava como era considerado pecado o homem tentar mudar qualquer coisa no seu destino. Olha que interessante. O destino do homem é escolhido por Deus. Você fazer qualquer coisa para mudar o seu destino é um pecado mortal. Por exemplo, se Deus fez você um pobre, se Deus fez você um camponês, fazer qualquer coisa para tentar enriquecer é um pecado mortal contra Deus. Se Deus colocou em você uma doença, fazer qualquer coisa para tentar curar a doença é um pecado. Olha que coisa. Ou seja, Deus escolhe tudo e você não deve interferir. É um pensamento que você não deve interferir no mundo. O homem não deve interferir no mundo. Porque tudo que aconteceu no mundo é escolha de Deus. É vontade de Deus. E se você tentar interferir, é um pecado. Você pensa, né? Chega a ser absurdo pro nosso pensamento de hoje. Uma doença, por exemplo. Você não podia fazer nada para evitar morrer por uma doença. Porque se você adquirir uma doença é porque era a vontade de Deus. Então não tinha aquele pensamento da medicina, por exemplo, de tentar curar uma pessoa. Um pensamento empreendedor, por exemplo, de que a pessoa ela pode nascer numa camada social e buscar ascensão em uma outra camada social. Isso era um pecado mortal. Se você nasceu numa classe social, é a vontade de Deus. Tentar mudar isso é um pecado mortal. Tá? Outra coisa, a questão da vida terrena, né? Nada na vida terrena é importante. Aquele pensamento da vida pós-morte muito mais forte do que nós temos hoje. Nada na vida terrena é importante para o pensamento medieval. Qualquer coisa que você estiver fazendo para a vida terrena é um desperdício de tempo e um pecado. De novo, a questão da saúde, cuidar da saúde, questão da beleza. Você está perdendo seu tempo, você está cometendo um pecado, você está dando um valor a uma coisa que é da vida terrena. Tá bom? Esse tipo de pensamento, você precisa entender muito bem esse pensamento para você entrar no jeito de pensar da Idade Média, que é conhecido como Era das Trevas, justamente por causa disso. Porque Era das Trevas, porque é meio obscuro. O ser humano, foi um tempo em que o ser humano ele meio que abriu mão da sua própria vontade, porque acreditando que tudo o que acontecesse de ruim era a vontade de Deus. Ou seja o que tiver de ruim na sua vida, você não pode tentar mudar. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Se Deus colocou algo ruim na sua vida, é porque Deus quis. Tentar mudar isso é um pecado. Olha que bizarro.
Voltando a falar um pouquinho mais sobre o sistema feudal, a aristocracia rural começa a criar novos reis, né? Com aquele vácuo que o Império Romano deixou. O cara que tem uma posse de uma terra maior, ele se torna meio que um rei agora. E ele vai emprestar a sua terra para um camponês. E aí havia a questão do sucerano e do vassalo. E a ideia da troca de fidelidades. Às vezes a terra é muito grande, o rei não vai fazer esse controle. O que o rei faz? Ele passa a terra para um sucerano, para um vassalo, perdão. Sucerano é ele. O dono da terra, o sucerano, e ele vai passar a terra para um vassalo, que é um outro cara que vai cuidar daquela terra. E aquele outro cara, se ele tiver uma certa riqueza, ele tiver uma certa classe social superior, ele vai passar essa terra para uma outra pessoa. Até chegar no camponês pobre, que é quem vai cuidar dessa terra. E aí o camponês pobre vai plantar, vai tirar dali o seu sustento, e toda a riqueza que ele produzir, ele vai passar pro sucerano dele. Ou seja, relação de sucerano e vassalo. E nisso aí é uma troca de fidelidade. Por quê? Porque o sucerano, o dono da terra, ele é o cara que tem poder. Ele é rico, provavelmente ele tem uma espécie de exército, e ele vai oferecer proteção para o camponês. Entende? O camponês ele estava à deriva. Ele é pobre, ele vai morrer de fome. Se qualquer um outro cara mais forte que ele poderia tomar tudo que ele tem, mas não. O sucerano ele vai proteger o camponês. Há uma troca de fidelidade. O vassalo ele vai prometer uma fidelidade para o sucerano, né? Tudo que ele conseguir de riqueza ele vai passar uma parte para o sucerano. Em compensação, o sucerano vai usar o seu poder para proteger o vassalo, tá bom? A imagem embaixo aí mostra um pouco da pirâmide social da Idade Média, né? No alto a gente tem o senhor feudal, que é o dono da terra, é o dono daquele lugar. O clero são as pessoas da igreja, tá? Os nobres, aí depois do clero vem os nobres e os guerreiros, que são aquelas pessoas mais ricas, que viviam do trabalho dos camponeses, né? E abaixo, obviamente, na base da pirâmide, e sempre a maior parte da população, estão os camponeses. A gente vai falar mais detalhado de cada um. A gente pode dividir a sociedade em três. Além do rei, além do sucerano, além do dono da terra, a gente pode dividir essa sociedade em três. Os que rezam. A gente pode dividir a sociedade em três. Os que rezam, os que lutam e os que plantam. A primeira imagem mostra os que rezam, né? Que é o clero, né? Os padres, os monges, os bispos, o próprio poder papal vai entrar aí, né? Ou seja, aqueles responsáveis pela religião, aqueles responsáveis por manter a religião como controlador do Estado. Os que lutam são os nobres, né? Por quê? Porque o nobre ele não tem muita coisa para fazer, ele não precisa trabalhar, né? Então ele vai ficar ocioso, ele vai lutar, ele vai amolar uma espada e vai ser o guerreiro. Ele vai proteger o reino, ele que vai lutar se tiver que lutar com um reino contra o outro. Ele é o guerreiro. O personagem tão romantizado pelo cinema, né? Pela literatura, né? Aquele cara com uma espada, com uma armadura que vai sair para proteger a princesa. Enfim. E os que plantam, né? Obviamente os camponeses. Eles vão simplesmente trabalhar a terra, né? Simplesmente plantar em troca do seu próprio sustento, e o restante vai mandar para as classes superiores. Você percebeu muito bem, então, que é uma sociedade em que quase não há questão do dinheiro, quase não há moeda, não é essa necessidade. Porque o camponês ele simplesmente vai trabalhar em troca da própria sobrevivência. Ele é acolhido, né, pelo vassalo, ele está protegido, nenhum crime vai acontecer crime, entre aspas, vai acontecer dentro daquela região ali do feudo, porque ele está protegido pelo vassalo. E em troca tudo ele vai pagar como se fosse um imposto. Ele vai plantar, mas a maior parte não vai para ele. É uma época quase não há comércio, tá bom? Por isso que a Era das Trevas, né, fica muito fechado. Quase não há comércio. Tudo que há no feudo, tudo que é usado no feudo é produzido dentro do próprio feudo. Inclusive as manufaturas. Uma sandália produzida, uma camisa, uma roupa para vestir, né? Qualquer coisa. Geralmente é produzido naquela mesma região. Geralmente pelos próprios camponeses. Tá bom? Quase não há comércio. É conhecido como uma época como a morte do comércio, tá? Uma breve história da Igreja Católica. Voltando de novo à primeira aula, né? Onde eu citei a origem do cristianismo, lá ainda no Império Romano.
E o cristianismo ele vai seguir na clandestinidade e perseguição nos primeiros 300 anos. O cristianismo, depois de Cristo, ele vai se espalhar muito rapidamente entre as classes mais baixas, mas ele vai ser meio que uma religião clandestina. O Império Romano não vai aceitar o cristianismo de primeira, obviamente. Os imperadores não vão aceitar aquelas ideias ali, aquelas ideias do cristianismo de primeira. Então, durante quase 300 anos, o cristianismo ele fica meio que na clandestinidade. Tá? Só depois, 300 anos depois, que Constantino se converte e torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Tem a história do Constantino, ele tinha uma batalha para lutar e ele sonhou com a cruz. E no sonho falaram para ele que acho que Deus falou para ele que se ele usasse a cruz, se ele lutasse em nome da cruz, ele ganharia a batalha. Ele mandou colocar a cruz de frente na frente da batalha, mandou pintar o símbolo do cristianismo na frente dos soldados, e ele ganhou essa batalha. Assim, Constantino se converteu ao cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. E aí ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso foi mais ou menos foi exatamente no ano 312, pouco antes da queda final do Império Romano. Aí depois dessa queda do Império Romano, que é essa pulverização do poder, né, do início do feudalismo, a Igreja Católica ela foi a única força unificadora da Europa. Ela foi o único poder que transpassava esses diversos reinos que surgiu depois. Essa ruralização, onde quase não havia comércio, quase não havia mudança de pessoas. A religião católica ela foi a única que controlava tudo isso. Era o único tipo de controle que existia. Era o único tipo de unificação que poderia existir em toda a Europa. Era representado pela crença católica. Tá bom? Depois a gente vai ter as cruzadas, lá para 1095, mas a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. Agora a gente vai comentar sobre o nascimento do islamismo, que vai ser a religião aí que entre aspas, vai rivalizar com o cristianismo. Fundada no ano 610 por Maomé, isso vai ser lá na Península Arábica, tá? Maomé é considerado o último profeta do Deus de Abraão, ou seja, é uma religião que de um certo modo ela é irmã do cristianismo e do judaísmo, é uma espécie de desmembramento, tá? O cristianismo e o judaísmo, quando o cristianismo aparece, quem não segue a ideia do cristianismo são os judeus. É meio que há um desmembramento ali entre cristianismo e judeus. Depois, no ano 610, que vem em Maomé, ele vai ser um novo desmembramento disso aí. Tá? E é importante lembrar que Maomé ele se considera o último profeta que o Deus de Abraão enviou, tá? Depois de Cristo. Ele não vai aceitar Cristo como um filho de Deus, tá? Para o islamismo, Cristo é o penúltimo profeta, tá? Foi um grande profeta que disse grandes coisas, mas ele é um profeta e não é o filho de Deus. E o último profeta enviado por Deus é Maomé. Tá? Maomé também não é um filho de Deus, ele é um profeta que cria uma nova ramificação do Deus de Abraão, que vai ser o islamismo, tá? Ele vai unificar as tribos árabes. Nesse momento, as tribos árabes elas são politeístas. Só que Maomé ele era um comerciante, então ele andava muito e teve muito contato com o cristianismo e com o judaísmo, tá? e com o zoroastrismo. Então ele vai unir essas três ideias, essas três religiões e vai fundar uma religião própria, que é monoteísta, tá? É o mesmo Deus de Abraão. De um certo modo, é o mesmo Deus cristão, é o mesmo Deus judaico, é o mesmo Deus de Abraão. Só que é uma ramificação nova do mesmo Deus de Abraão. Tá bom? Ele vai unificar as tribos árabes, vai criar um império. Você vê que a outra grande diferença é que o islamismo ele já começa já muito ligado à religião com o Estado, tá? Maomé ele vai unificar as tribos, ele vai ser quase que um guerreiro, tá? Ele vai unificar as tribos da Arábia e ele vai influenciar uma coisa chamada a Jihad, que é considerada a guerra santa para os muçulmanos. O que é a Jihad? A Jihad é que a ideia da Jihad é que um islâmico ele deve guerrear
com outras pessoas, com outros povos que não são islâmicos, para levar a religião islâmica até esses povos. É a Guerra Santa islâmica, é a Jihad. E essa ideia de Guerra Santa vai levar à expansão árabe muito rapidamente. Você vê que o Maomé ele vai morrer em 636 e logo em seguida os árabes vão começar a expandir o território. Vão invadir o restante ali do Oriente Médio, vão pegar até onde é hoje o Afeganistão, né, quase próximo à Índia. Vão pegar ali o Egito, o norte da África e vão conquistar até mesmo a Península Ibérica. Península Ibérica é a região onde hoje se encontra Portugal e Espanha, tá bom? É aquele pedacinho ali no sul da Europa ali. É onde hoje se torna Portugal e Espanha. Por isso, agora vocês vão achar uma pequena curiosidade, é por isso que a língua portuguesa, assim como a espanhola, ela tem muitas palavras que são de origem árabe. Se você quiser marcar, você já reparou que árabe as palavras começam com al alguma coisa, né? Al-Jihad, Al-Jazira, Al-Qaddafi. Em português tem muitas palavras que também começam com al. Alface, álcool, enfim, alcachofras. Sempre todas as palavras no português que começam com esse al é porque são palavras de origem árabe, que a gente aprendeu a falar com os árabes, tá bom? Enfim, então os árabes vão criar essa expansão do território que vai chegar, inclusive, a uma certa parte da Europa. Então, diante disso, o Papa Católico vai convocar as cruzadas. Por que as cruzadas? Porque os árabes dominaram todo aquele território ali, né? Inclusive a região da Palestina, onde está Jerusalém. Ou seja, o cristianismo vai ser a religião oficial lá da Europa, mas a cidade santa para o cristianismo, que é Jerusalém, que é a cidade que Jesus morreu, foi conquistada pelos árabes. Então o Papa Católico não pode aceitar isso. Então ele vai convocar as cruzadas. Que aí a gente vai chegar nos Cavaleiros Templários. Outra figura muito romantizada no cinema e na literatura, né? Que é esse cavaleiro com armadura, com uma espada grande. Ele sempre usa uma cruz no escudo dele, né? São os cavaleiros. Tem várias ordens de cavaleiros, mas o mais famoso que a gente sempre ouve falar são os Cavaleiros Templários. Então o Papa vai convocar as cruzadas. O que é isso? O Papa vai convocar a população cristã a lutar contra os muçulmanos, com o objetivo de libertar Jerusalém. Como que ele vai convencer isso? Prometendo o perdão divino para quem morrer numa guerra, na guerra contra os muçulmanos. A Europa naquela época estava passando por uma crise, né? Sempre foi muito difícil, mas, por exemplo, o camponês ele tinha uma vida muito dura. O que o Papa vai prometer? Se você tiver qualquer pecado mortal, um assassinato, qualquer coisa, Deus vai te oferecer o perdão divino por você lutar contra os árabes. Essa é a bula papal. Então o Papa vai convocar essas cruzadas, vai juntar sobretudo os camponeses, as pessoas mais pobres, né? Vai criar um exército com a intenção de derrotar os muçulmanos e libertar a cidade de Jerusalém. É claro que essa aí é a versão contada pelo próprio Papa, né? Há também, é claro, dentro dos reis da Europa, há um interesse muito grande na região, que havia sido perdida, né, por muçulmanos, é uma região muito rica. Então, toda a sociedade europeia ela vai apoiar muito essa ideia. A gente já tinha os cavaleiros, né, que eu citei atrás, né, que já eram os nobres que lutavam. Então eles já estavam ociosos, querendo alguém para matar, querendo lutar. E cristão lutar contra cristão é um pecado. Então, excelente, vão lutar contra muçulmanos. No total foram 9 cruzadas, tá, entre o ano de 1095 e 1291. Na verdade, nenhuma delas, se for olhar do modo mais generalizado, nunca deu em nada, porque muitas vezes se libertava Jerusalém, mas os muçulmanos tomavam de novo. Nem sempre o alvo também era Jerusalém, muitas vezes também a Europa tentou conquistar o Egito, que estava sob domínio muçulmano. E o exemplo mais bem sucedido dessa contraofensiva cristã, vamos dizer assim, é a reconquista da Península Arábica. Como eu disse, da Península Ibérica, perdão. Como eu disse, Portugal e Espanha caíram na mão dos árabes. Os árabes dominaram Portugal e Espanha e foram barrados no sul da França. Claro, o objetivo dos árabes era conquistar todo mundo, né? Levar a religião deles a todos os povos que não acreditavam na religião deles, através da guerra. Só que eles chegaram a conquistar Portugal e Espanha, mas no sul da França são barrados por Carlos Martel.
tá bom? Na Batalha de Poitiers, se não me engano, se eu não estiver enganado. Essa é a primeira derrota praticamente que os árabes sofrem perante os cristãos. Aí vem as cruzadas, né, onde os cristãos são convocados a lutar contra os árabes e começa um processo de reconquista da Península Arábica, da Península Ibérica, perdão, de onde hoje é Portugal e Espanha. Só que essa reconquista ela vai demorar muitos anos. Foi somente no século XV que os cristãos recuperaram completamente a Península Ibérica. Tá bom? Essa conquista ela foi começando de pouquinho a pouquinho. Os árabes conquistaram toda a península e aos poucos é que os cristãos foram reconquistando. Vai ter muitas histórias boas por aí, né? Por exemplo, o Cerco de Lisboa, né? Onde o Dom Henrique, se não me engano, vai libertar a cidade de Lisboa da mão dos árabes e vai tornar a capital do condado de Portucalense, que é o que vai dar origem a Portugal. Enfim, somente no final do século XV que os reis de Castela e Leão e Aragão, se não me engano, Fernando e Isabel, vão lutar, vão se unir, vão lutar e expulsar os árabes de vez da Península Ibérica. Tá bom? Ou seja, os árabes expulsos da Europa. A peste negra do século XIV. A peste negra foi uma pandemia, tá aí algo bem atual para a gente pensar, né? Mas a peste negra foi uma pandemia que avassalou a Europa na era medieval. Tá aí duas imagens que representam bem disso, são duas pessoas doentes embaixo, e a imagem em cima, que é muito conhecida por ser meio macabra, é a de um médico. Eles usavam uma espécie de bico de pato, né? Fica meio assustador esse negócio, parece personagem de filme de terror. Eles usavam esse bico de pato, dentro desse bico aí tinha umas ervas que era para disfarçar o cheiro de pessoas decompondo, de tantas pessoas que morriam e os médicos tinham que tentar cuidar. Vale lembrar, voltando naquilo que eu falei anteriormente sobre a questão da medicina na Idade Média. A medicina da Idade Média ela era muito, muito travada, muito acanhada por causa daquele pensamento teocrático que eu disse. Eram poucas as pessoas que tinham interesse na medicina. Por quê? Porque era considerado um pecado tentar mudar qualquer coisa que fosse vontade de Deus. Então a medicina teve um desenvolvimento bem precário, principalmente no início da Idade Média. Tá bom? Depois, justamente com a peste negra, que a medicina vai desenvolver um pouco mais, tá? Mas ainda assim, a medicina bem arcaica, digamos assim. Tanto é que se custou a perceber que o principal problema da peste era a falta de higiene. Por quê? Porque a peste ela é transmitida por ratos. E até então a noção de higiene, o conceito que a gente tem hoje em dia de higiene, não fazia parte da Idade Média. As pessoas não tomavam banho, ninguém achava rato um bicho nojento, ninguém achava uma barata um bicho nojento. Não tinha o conceito que a gente tem hoje de higiene. Então as pessoas conviviam junto com ratos. E isso facilitava muito a transmissão da peste. Tá? A peste teve seu auge entre os anos de 1343 e 1353. Ela surgiu na Ásia, mais precisamente na China. Outra pandemia vindo da China, e viajou pela Rota da Seda até a Europa. A Rota da Seda é outra coisa interessante da gente citar, que a Rota da Seda ela é um começo do ressurgimento do comércio. Marco Polo, né, que é conhecido, ele é italiano, não sei exatamente de onde, se é genovês, se é veneziano, ele vai viajar da Europa até a China. E nessas viagens dele ele vai conhecer muitos produtos na China que não tinham na Europa, como por exemplo a seda. Por isso, Rota da Seda. Então ele vai inaugurar uma rota, um caminho entre a Europa e a China, que vai manter um certo comércio incrível de produtos da China que eram desconhecidos da Europa, tanto como produtos da Europa que eram desconhecidos na China e os chineses compravam. Vai ser uma espécie de um começo do ressurgimento do comércio. Uma troca cultural e comercial entre China e Europa. Mas é justamente por essa rota aí, por esse caminho de comércio, que a peste vai sair da China e vai chegar na Europa, através dos comerciantes que faziam esse trajeto, tá bom? Estima-se que a peste negra tem matado de 30% a 60% da população europeia da época. Ou seja, o coronavírus está perdendo feio, graças a Deus, né? A peste, se ela tiver, ou seja, 30% a 60%, isso é pelo menos a metade da população mundial. Não mundial, mas pelo menos da Europa, né? Ou seja, metade das pessoas que você conhece morrendo de uma pandemia. Imagina que louco isso.
Como eu disse, transmitida principalmente por ratos. A noção de higiene que nós temos hoje surgiu depois da peste negra, à medida que a gente foi percebendo que conviver com rato não era uma boa ideia, né? Enfim, e a peste negra também ela ajudou muito no desenvolvimento da medicina. A entender que o ser humano pode fazer alguma coisa para mudar o seu destino. Ele não precisa aceitar. Não é porque uma pessoa começou a passar mal que ela tem que pegou uma certa doença que ela tem que já aceitar a morte. Tem coisas que ela pode fazer, ela pode se cuidar, ela pode tomar um remédio. Esse é o primeiro passo para mudar esse pensamento. O fim da era medieval. Novas técnicas agrícolas possibilitaram o aumento da produção e o excedente influenciou o renascimento do comércio. O que aconteceu? Com a pandemia, como a peste negra matou metade da população praticamente, tudo que se plantava começou a sobrar. Tudo que se plantava dentro do feudo, dentro daqueles pequenos reinos ali, começou a sobrar. E a solução era vender. Aí começa a ressurgir o comércio. Começa a surgir as feiras, né? Eles vão marcar cidades. Eles vão marcar cidades que vão ser como feira. Você vai para lá só para poder vender. É da onde veio o sobrenome Burgo, né? São cidades que eram as feiras da Idade Média, era onde você ia para poder vender o excedente que você tinha colhido na agricultura. Gotemburgo, Hamburgo na Alemanha, né? Todas as cidades terminam com Burgo. Tem essa origem. Eram as feiras. Logo, você cria uma feira, logo você ali vai frequentar pessoas para trocar produtos com você, vai criar um comércio, logo vai ter pessoas morando próximo. Isso é o ressurgimento das cidades. As cidades vão começar a crescer a partir daí, em torno dessas feiras. Ou seja, olha como é que está tudo interligado. A aula está começando a ficar grande, mas a gente já está terminando. Olha como é que está tudo interligado. A peste negra matando boa parte da população, diminui a população, diminuindo a população, sobra comida, sobrando comida, a única solução é tentar vender. Para vender se cria um ponto de comércio, uma feira. Como as pessoas começam a frequentar aquela região ali, começam a surgir casas ao redor. Logo começam a surgir cidades. Ou seja, acabou aquela ideia. As pessoas começam a sair do campo e ir em direção à cidade. Isso marca o fim da Idade Média, tá bom? O Renascimento do comércio levou as pessoas do campo à cidade, e a organização política dos reinos levou à criação de estados nacionais. Ou seja, aqueles reinos ali bem isolados, bem pequenininhos, agora eles têm mais coisa para cuidar, eles têm cidades maiores. Logo eles vão começar a se unir e vai criar a ideia de Estado Nacional, tá bom? Mas isso é tema das próximas aulas agora. Vou deixar para vocês uma sugestão de filme. Eu coloquei filme ali, mas na verdade é uma série que eu gostei muito e tá na Netflix, tá? Que é Os Templários. Vai tratar muito da questão das cruzadas, dos Cavaleiros Templários. Para quem gosta do tema Idade Medieval, é uma série muito boa e é uma série curtinha, tá? Só tem 2 temporadas. Sabe? Duelos de espada, aqueles guerreiros, tem romance, traições, rei, aí. É um prato cheio para quem gosta de romance nesse sentido. Bom, chegou o fim da aula. Eu agradeço quem pôde acompanhar. Espero não atrasar tanto as próximas aulas como eu atrasei essa. Tá bom? Agradeço a paciência e até a próxima.